até prova em contrário, aqui está gravando, né? Onde é que o banheiro vai ficar vigiando aqui. Glória a Deus. Bom, nós estamos aqui hoje, dia 30 de novembro, para a Escola Bíblica Dominical. Essa é a classe de adultos, os irmãos devem estar chegando. E a gente começa então com oração. Amém? Temos aqui a irmã Maria, está ali, a Maria Edna, está ali na cadeirinha dela. De cá estão todos os irmãos. Então oramos. Santo Deus e bendito Pai, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, estamos aqui, ó Deus, e na unção do Espírito Santo, debaixo da autoridade da tua palavra santa e verdadeira, para aprendermos, Senhor, da tua palavra, para que possamos andar na tua presença, de maneira que o Senhor se agrade. Nos dê a tua bênção, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmão, o que aconteceu? Nós tivemos a lição sobre o arrependimento, e aí na sequência eu preparei a lição sobre o quinto artigo da declaração de fé, que diz assim, ó: cremos que justificação, regeneração e novo nascimento são operados pela fé no sangue de Jesus. Quando eu fui ver a revista pulou esse artigo e foi direto para o artigo 6. Eu não posso pular. Porque se eu estou estudando com vocês a declaração de fé, apesar que está faltando alguns artigos lá no final, que eu vou ver se depois eu mesmo coloco, bem de ver toda a declaração de fé, eu vou passar esse artigo 5º. Eu vou preparar uma lição que não tem na revista, e a gente vai passar esse aqui. Então, irmãos, é o seguinte: cremos que são 3 coisas, irmão. Depois do arrependimento para perdão dos pecados, acontecem 3 operações, né? Já que Jesus são operados, acontecem 3 operações. Essas operações se chamam justificação, regeneração e novo nascimento. Então, irmão, são três processos, tem que ver se é um processo em 3, que são operados em nós. Para que a gente chegue aqui, vamos na santificação. Eu achei difícil pular porque não se chega na santificação sem primeiro passar pela justificação, regeneração e novo nascimento. Então, irmão, o que é isso? Olha, vamos tentar entender. É um assunto grande. Se você colocar naquela busca de palavras a justificação, justificado, você vai achar isso dezenas e dezenas de vezes, principalmente nos escritos de Paulo. Paulo foi quem mais falou sobre esse assunto. Então, veja bem, aqui, diz assim, Romanos 5, verso 1. Diz assim, tendo sido, pois, quer dizer, já aconteceu, né? Justificados. E ele quer falar uma coisa que diz pela fé. Isso aqui é um artigo importante. Temos, ou conforme diz a outra tradução, tenhamos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio de quem? Tal. Agora diz aqui, irmão, veja bem, no 10, se quando éramos inimigos de Deus. Aqui no versículo 1 diz que nós temos o quê?
Paz com Deus. Versículo 10 de Romanos diz que antes disso a gente tinha o que com Deus? Inimizade. Éramos inimigos de Deus. Irmão, isso aqui independe de pecados atuais, pecados praticados por mim. A minha natureza humana, herdada desde que Adão pecou, todos que nasceram pensando, ela é inimiga de Deus de nascença. Quando diz que é inimiga de Deus, está dizendo que os valores de santidade, os valores que são de Deus, a minha natureza já nasce as adessar. Então diz assim, irmão, nós somos reconciliados. Eu fiz uma comparação dele, agora chega. Diz assim o seguinte, irmão, ó, vou tentar ver essa ilustraçãozinha que eu fiz aqui. Isso aqui é você, qualquer ser humano. Existem duas posições diante de Deus. Existe a posição, eu tenho que formar TV, velho, bota aí de frente, eu tenho. Existe a posição onde a pessoa ela está em guerra com Deus e é inimiga de Deus, e existe a posição onde a pessoa está em paz com Deus e é amiga de Deus. O que esse assunto vem dizendo na nossa declaração de fé é que é o seguinte, ó, esse processo pelo qual uma pessoa passa daqui para cá. O texto diz assim: tendo sido justificados. Irmãos, aqui tem o tal do sujeito oculto. Quem é que foi justificado aqui? Quem foi objeto da justificação? Nós. Esse indivíduozinho aqui, né? Esse carinha aqui, ó. Ele foi justificado. Agora o sujeito oculto, por quem? Tudo bem. Vocês estão acompanhando? Eu acabei de tomar um gole de café aqui, vocês tomaram? Vamos tentar acompanhar. Eu tentei fazer isso, irmão, o mais, assim, sem ser superficial e o mais didático. Então vamos ver aqui o que aconteceu. Esse indivíduo era inimigo de Deus. Ele foi justificado por quem? Quem é que justificou ele? Sangue de Cristo. Sangue de Cristo. E ele passou a ter paz com Deus. Então, irmãos, a nossa declaração de fé usa a palavra operação. Uma operação foi feita. Um processo. Processo, quer dizer, uma coisa que tem várias etapas, né? Uma série de procedimentos foram tomados para que essa transferência aqui, ó, acontecesse. Né? Então, irmão, nós temos que ver aqui, eu lembro que não tem essa lição, eles pularam na revista o 5º artigo da declaração de fé. E eu não posso falar para vocês sobre santificação sem falar que para ser santificado, primeiro você teve que ser justificado, regenerado e nascido de novo. A pergunta que vai vir aqui é o seguinte: bom, quem é que operou a justificação? Deixa eu botar vocês aqui de novo. Vocês são a parte mais linda. Aqui, deixa eu pegar vocês. Vamos lá. Irmão, eu estou fazendo assim repetido para a gente caminhar junto, passo a passo, tá? Muito bem. De novo, então, por favor, me ajuda. Quem é que operou a justificação do homem? Jesus. Bem, agora, a outra pergunta. O homem tem alguma participação nisso?
Tem que crer, né? Hã? Ah, então tem. Então tem. Pois é, porque aqui diz assim, irmão, ó, o texto diz assim, ó, justificados Pela fé. pela fé. Irmão, isso aqui foi a base da reforma protestante. Foi aqui que Lutero, que era um monge agostiniano, ele estudava os escritos do teólogo Agostinho, lá do quarto século. Um teólogo que até hoje, nós estamos aí há 16, 17 séculos, até hoje, qualquer pessoa que estuda teologia tem que estudar Agostinho. Agostinho foi quem Lutero era solteiro, vivia só de estudar, de traduzir. E quando ele chegou aqui em Romanos, que ele viu essas coisas aqui, ele foi onde ele rompeu, inclusive foi excomungado. A leitura que nós vamos fazer hoje, quando Lutero fez essa leitura, ele foi excomungado por ler a Bíblia assim. Então, irmão, vamos tentar andar aqui, ó. Muito bem. O que é que esse indivíduo aqui, ó, esse homem aqui, deixa eu ver se eu consigo puxar mais para baixo. Eu queria puxar tudo, não consigo puxar um tudo, vai lá. Para ele poder chegar aqui. Justificação, vai para baixo, Romanos, tá. Muito bem. Então, esse movimento aqui, ó, quem é que faz o movimento de pegar o condenado, réu, confesso, e transformar ele num absolvido, não deve mais nada perante a lei, e agora é amigo de Deus? E tem mais do que amigo, irmão. Eu vou colocar, às vezes eu coloco aqui, deixa eu copiar uma coisa que nós temos que ver que a Bíblia fala. É aqui, Romanos 5. Cadê? E aqui, irmão, que chama, ó, a adoção. É um processo tremendo, irmãos, onde o juiz absolve o pecador e depois, sabe o que ele faz com esse criminoso absolvido? Adota. Ó, vamos ver aqui, é uma coisa um tanto, eu não sei como é que eu consigo chegar aqui, seta, uma setinha para baixo. Aqui. Nesse meio tempo ele adota. Esse indivíduo aqui, ó, além de ter paz com Deus, ele passa a ser o que de Deus? Filho. Essa operação toda. Primeiro, nós teremos que ver aqui, ó, o que significa justificação. E depois, como é que se dão os processos pelo qual? Irmão, quando fala aqui de justificação, existe uma coisa que a gente chama, que eu vou colocar o nome para você entender, chama forense. Quando eu digo que uma coisa é forense, eu estou dizendo que ela aconteceu onde? O processo forense é o processo que acontece em que lugar? No fórum. No fórum, muito bem. Vou até colocar aqui, irmão, você entender. No fórum que acentuou? Tem. O que acontece lá no fórum? Quando alguém é levado para julgamento. Então existe a acusação, existe a defesa e existe o juiz, que vai analisar, não é? Os argumentos de acusação, de defesa, e vai dar o veredito. Irmãos, o pecado
Pecado é crime. Crime contra quem? Deus. Crime, esse é que é o problema, irmão. Contra... Ah, irmão, duas pessoas estão pecando. Ah, mas a gente vai de comum. Como é que fala? Comum consentimento? Como é que fala? É assim? Eles como acordo nós estamos praticando isso. Por exemplo, no caso de duas pessoas de sexo igual vivendo uma vida. Não, mas nós dois concordamos. Quem é que nós estamos ofendendo? Deus. A questão é que o indivíduo só vê o pecado. Realmente, pecado, geralmente, ele é cometido envolvendo outro ser humano. Caim matou Abel. Quem é que veio cobrar essa morte de Caim? Porque o Senhor diz, não matarás. Então veja bem, irmão, a questão do pecado, eu não estou ofendendo ninguém. O fulano da Bíblia diz para não embriagar. Embriagar pode ser por álcool, pode ser por maconha, pode ser para embriagar significa. Porque lá no texto de Efésios diz, seja sóbrio. Tem o negativo, não é embriagar. Qual é o positivo? Seja sóbrio. Qualquer coisa que me tira da sobriedade, eu vou dirigir. Inclusive, eu tenho que ter até remédio mesmo. Remédio, o médico passou a receita que diz, se for dirigir, por quê? Porque ele bota os meus reflexos. Eu já tive 3 perdas total de carro, e acabou, não vai ter mais nenhuma. E eu sei que isso, irmão, e eu estou vivo porque eu tive reflexo. 2 vezes eu joguei o carro. Porque o cara vinha me pegar de frente, na contramão. Eu na mão. O sujeito sai atrás do carro e vem. Você entende isso, né, Rodrigo? O sujeito vem aqui, eu joguei o carro. Se eu estou desatento, era fatal. E uma terceira me pegou barato. Muito bem. Então, irmão, seja sóbrio. É a lei da sobriedade. Aí se eu não estou sendo sóbrio, mas eu bebo aí, não, mas eu como a troca do meu dinheiro. Eu sou trabalhador, eu não sou ladrão. Eu bebo pinga com o meu dinheiro. Qual é o problema? O problema é que tem um Deus que diz, seja sóbrio. Eu sou contra a embriaguez. A falta de sobriedade, seja ela produzida por qual for a substância. Então, irmãos, todo pecado, ele é contra Deus. Então, além de me reconciliar com as pessoas, se acaso eu ofendi, então tem um Deus também. Aí vem então os mandamentos. Mandamentos nos dizem o que? É aquela coisa, irmão, presta atenção. Você não é obrigado a viver com Deus. Alguém aqui está vivendo com Deus obrigado? Não. Mas acontece, irmão, que cada ser tem a sua natureza. Eu não sei, você consegue viver com um porquinho, com um porcão, dentro de casa, na sala de você consegue viver? Talvez tem gente que lava, eu não consigo conviver. Por mais que esteja lavadinho, cheirosinho, eu não consigo. A natureza de Deus, irmãos, é o que diz lá, as obras da carne e não herdarão o reino, porque a natureza de Deus não consegue conviver com essas coisas. Então ninguém é obrigado. Mas se quiser conviver com ele, como você. Você tem seus filhos, dentro de casa. Tem coisa que você não aceita.
menino pegar o prato de comida e virar no meio da sala, chega onde a bolacha, chega e rebola. Não tem mais que fazer isso, né? Então veja bem, irmão, todo crime é crime contra Deus. Lá no fórum, então se apresenta o criminoso. Fórum, né, forense? O criminoso chega lá no fórum e diz: esse indivíduo, ele é teu inimigo. Ele quebra os teus mandamentos. Ele não se conforma com a tua natureza. Irmãos, e só existe uma pena para o pecado. Só tem um tipo de pena. Qual é a pena? Aquele que pecar, só tem uma pena de morte. Só existe uma pena. A pena de morte. Então o que acontece, irmão? Aí aqui é onde entra uma coisa de colocar aqui, deixa eu copiar essa aqui e colocar para você ver. O que acontece aqui? Eu estou tentando ser o mais didático possível. Aqui, ó. Eu vou colocar aqui a palavra-chave, quer dizer, a palavra fé. É apresentado esse indivíduo condenado lá no fórum. Isso aqui é primeiro uma coisa de justiça. O juiz tem que ter o condenado. Está julgando o caso. É apresentado uma proposta a esse condenado, que ela diz assim, ó. Diz assim essa proposta. O Senhor Jesus Cristo, como é que diz a nossa declaração de fé, né, irmão? O Senhor Jesus Cristo, Ele está se oferecendo para pagar a sua condenação. Irmãos, e tem uma coisa, presta atenção, por que só pode ser Jesus? Presta atenção nisso. Deus é um ser eterno. E eu quero conversar com a menina, que foi a sua, né? Para que ela quer que eu explique para ela como é que Deus nunca começou a existir. Quantos anos ela tem? 7. Eu tenho que ir lá, levar um bolinho, conversar, né? Tá certo. Não é que Deus... Não, é eterno. Não é que duração. É que o tempo para ele não existe. Ele sempre é. Deus é aquele que é, que era, engraçado, e que não é que será. Aquele que é, que era e que admite, presta atenção. Porque Deus nunca será, irmão. Deus nunca será, porque daquele que é. Deus, ele era, ele é, mas ele nunca será, porque ele é. E diante dele. Então, irmãos, o crime, ele tem a tal da dosimetria. Quantos anos de pena? Um crime que ofende um ser eterno exige do pagamento da pena quanto tempo? Uma eternidade. Uma eternidade. Por isso que nossa declaração de fé, deixa eu ver se ela diz aqui mais no fim, cremos na vida, está gravando, na vida eterna para os justos e cremos no castigo eterno para os ímpios. Por quê que o castigo é eterno? Porque a ofensa é eterna. Ofendi um ser que é eterno. Então o castigo, entendemos isso aqui, irmão? Porque o castigo, para ser equivalente, tem que ser. Então vem aqui, irmãos, vamos tentar, eu estou tentando caminhar com você. Então vem aqui uma oferta. Jesus Cristo, pelo seu sacrifício, quando fala sangue de Jesus, na verdade, vamos entender isso aqui, né? Quando fala aqui, sangue de Cristo,
A gente está falando, na verdade, o sacrifício de Cristo. Não é exatamente a substância química, sangue que correu naquele madeiro em si. Não é o sacrifício de Jesus. O ato de Jesus se oferecer no lugar do pecador. Isso se chama expiação vicária, em lugar. Jesus troca de lugar com o pecador. Quando ele fala aqui, irmãos, de justificação, nós estamos falando de justiça de Cristo. Cristo é justiça. Olha o versículo diz: Cristo foi feito justiça por nós. Cristo está no lugar da justiça e eu estou no lugar da injustiça. Você quer trocar de lugar comigo? Eu fico no seu lugar. Eu sou a sua condenação. E você é colocado livre. Então, perante a justiça, seria como assim: eu pago a fiança. Uma fiança impagável, eu pago a fiança. Aí, irmãos, aqui é que entra aqui. Vem a oferta aqui, ó. Deixa eu inserir de novo aqui, pra você entender, ó. Bota até uma setinha pequena agora, essa aqui. Essa aqui. A fé. Fulano, Deus está te oferecendo uma promessa. Se você aceita. Bom, é tão simples. Num tudo. Você aceita. Você recebe Jesus Cristo. Ele vai ocupar o seu lugar na condenação e vai colocar você na posição dele diante de Deus. Não. Sim. Aí a pessoa, quando ele diz sim, quer dizer, você crê que pela morte de Jesus, todo o seu sacrifício e ressurreição, porque a Bíblia vem dizendo que a gente é justificado pela ressurreição. Mas nós pulamos naqueles artigos lá sobre a ressurreição, mas o artigo sobre ressurreição, Jesus ressuscitou também para provar que tudo o que ele disse era verdade. Ao contrário dos inimigos que disseram que ele era demagogo, que ia reconstruir o templo, não, tudo que ele disse é verdade. Você crê? Aí o indivíduo diz: eu creio. Então, irmãos, a única coisa que o indivíduo pode fazer é crer. Quando ele diz eu creio, o que ele faz? Ele aciona pela fé a engrenagem, pela qual Deus vai realizar uma série de coisas, onde ele vai tirar esse indivíduo dessa posição e vai passar para essa posição. É pela fé. Simples assim, pela fé. Eu creio. Por que a gente fala assim, irmão? Então, Baverá, você está falando isso aí? Nós estamos carecas de saber disso. Mas quando lá em 1517, Lutero fez as suas 95 teses, foi lá na catedral de, acho que é Wittenberg, um portão de madeira enorme. Pegou aqui, escreveu, pregou lá. E dizia: a salvação é somente pela fé. Porque existem alguns, irmãos, algumas religiões, inclusive o catolicismo romano, desde lá e até hoje,
que coloca outras coisas aqui no lugar da fé. E algumas delas a gente tem que entender e nós temos que compreender aí. Por exemplo, então vamos lá, vamos chegar aqui. A fé, deixa eu colocar a fé, ela é individual. Ó, quer colocar aqui. A gente até diz assim, que alguém critica muito, você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador pessoal. E assim fala, mas mesmo assim, nas nossas apelos, pessoal. E aqui, irmãos, acontece que o catolicismo romano, copiar aqui e botar uma coisa que vocês começam a entender. Vamos ver se eu consigo explicando isso aqui sem complicar. Eu vou colocar a fé aqui embaixo, vou colocar isso aqui, o que a Igreja Católica coloca acima de tudo? A Igreja. A Igreja. Não adianta você ter fé. A gente tem alguma coisa a falar sobre nós também. Ei, crente, você, crente, deixa eu mostrar pra você aqui, vocês são as coisas mais lindas. Sem igreja tem salvação? Olha que pergunta boa. Pergunta para a sua menina de 7 anos que ela te responde. Sem existir igreja, se não existisse igreja, tem um monte de gente hoje que chama, chama desigrejado. Eu não preciso, para servir a Deus, de uma igreja. Não. E igreja, quando eu digo aqui, irmão, é os ministérios. Efésios diz que Deus colocou na igreja apóstolo, evangelista, presbítero ou pastor, mestre, e nas outras listas também apresenta outros ministérios que nós reconhecemos, esses ministérios. E Deus diz: sejam obedientes aos vossos pastores, aos vossos líderes. A igreja fala dessa organização de liderança, onde tem uma ordem. Precisa, para servir a Deus e para ser salvo. É só a fé, eu vou botar aqui, estou complicando, quase que eu posso. É só a fé ou precisa da igreja? Quando a gente fala, irmão, justificação, eu vou ver aqui se eu consigo jogar tudo para baixo. Essa aqui. A gente pode, na verdade, falou de 3 coisas: justificação. Aí vou colocar aqui, irmão, vou colocar aqui para você entender, Adoção. Deixa eu te falar aqui onde é que aparece a palavra adoção, em vários lugares, entendeu? Adoção, oh meu Deus, quer me vender coisa que não quer comprar mais. Adoção. Colocar só nos Escritos de Paulo, colocar só no Novo Testamento, adoção. Por que não foi? Foi a adoção? Tenho. Por que não foi a adoção? Irmãos, Romanos de Gálatas diz assim, Romanos 8:23. Nossa adoção como filhos. A adoção, irmão, também é um processo. Porém, Carmen e Antônio, os que adotaram aqui, tem vocês dois hoje. Como é que foi o processo de adoção? Foi lá na sua casa que fez a documentação? Foi onde? No fórum.
processo pelo qual alguém que não é filho biológico é documentado a partir dali como sendo filho e, portanto, herdeiro. A Bíblia fala, irmão, que Romanos 9:4, os israelitas, Gálatas 4:5, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, todo esse processo aqui, né? O processo agora tem adoção. Essa adoção é que ela subtende nossa declaração de fé diz assim, né? Ó, regeneração, vou colocar aqui regeneração, adoção, vou colocar os três que você compreende, copiar. Adoção, compreende. Mas só foi um, era para ser adoção, foi mais um. Pronto. Aqui, muito bem. Adoção, para Deus adotar, significa regeneração, que significa novo nascimento. Regeneração. Aqui tá. Ó. Ok? Porque isso tudo está dentro da justificação. Vamos tentar fazer uma frase aqui. Me ajuda com entender essa frase. Ó, essa frase aqui. Justificação é a operação, usando o nome pela qual Deus, vou colocar aqui Deus, pela qual Deus faz o quê? Justo a pecador. Deus faz o quê? No ato da justificação, Deus faz o quê? Pelo qual os justos estão para Deus faz o quê? Não, justifica e já diz, para ver o que Deus faz. Lá no fórum, tem duas palavrinhas aqui que é tremendo. Quando o juiz julga, o que ele faz? Sentencia ele, decreta. Essa palavra é importante. Decreta. Justo. O decreto, irmãos, e tem outra palavra que seria o seguinte, ó. O decreto do juiz de que aquele serial killer, maníaco do parque, o cara que tentou matar Bolsonaro, como é que ele chama? Adélio. Tem condição de voltar à sociedade. Faz do Adélio alguém que não vai ficar de novo? Faz dele? Transforma ele? Não. Inclusive, é triste, né? No Brasil, acho que quase 100% desse tipo de pessoas voltam a delinquir. Então, irmãos, primeiro, você aceita? Aí eu dizia assim, irmão, por que só Jesus pode oferecer no lugar do pecador a satisfação de uma condenação eterna?
Porque Jesus também é Deus. Algumas ideias aí de que Jesus é a encarnação do arcanjo Miguel, nós estamos no inferno do mesmo jeito. Lá em Hebreus, irmãos, que é um livro que trata dos sacrifícios, o livro aos Hebreus trata de todo o sacrifício lá no templo, no tabernáculo. Aí usa uma palavra que diz essa paz. De uma vez para sempre. Significa assim, irmão, que Jesus, sendo eterno, Deus, ele foi capaz de sofrer num espaço de tempo nosso, o equivalente ao que eu teria que sofrer por uma eternidade. O sofrimento de Jesus foi eterno. Por quê, irmão? Porque eterno não é quantidade de tempo. Eterno é uma qualidade. Jesus, homem, sujeito ao tempo, Jesus nunca deixou de ser Deus, continuou sendo eterno. Aí Deus sofreu. Quem foi crucificado foi Jesus. Inteiro. Então, irmãos, aqui vem, né? Essa oferta para esse indivíduo. Eu creio é a mão, né, mas até passar para cá, eu creio é a mão que começa a rodar a operação. Aí Deus decreta. Está aqui ainda. Deus só decreta aqui, ó. Vou pôr só aqui por enquanto. Você não deve mais para a minha justiça. Aí Deus vai pegar, mas esse indivíduo ele é regenerado? O decreto regenera? Não. Apenas é expedida a carta de alforria, a carta de absolvição. Você não deve mais. Agora, irmãos, absolver um criminoso e deixar ele com a mesma natureza criminosa resolve? Não. Então, para que Deus receba esse indivíduo, agora eu quero receber como filho. Deus tem que fazer o que com ele? Hã? A palavra regenerar, vou fazer aqui assim de novo, entenda, só porque eu sou exagerado. A palavra regenerar, toda palavra quer dizer, de novo, reabrir. O que mais a gente usa? Refazer. Então, irmão, literalmente seria regerar. Que significa gerar de novo uma segunda geração. Porque esse indivíduo aqui, até aqui, ó, ele já foi perdoado. Mas quantas naturezas ele tem? Uma natureza só. Qual é a de Adão? Ele só tem a natureza de Adão. Comparado, irmãos, com o bicho, e a natureza dele, ele gosta de comer uma coisa. O que bicho gosta de comer que você não gosta de comer, por exemplo? Ele só gosta de comer lavagem. Você gosta de comer lavagem. Ele acha gostoso. É a natureza dele. Ele vai continuar querendo se alimentar da lavagem do pecado. Então, é gerada dele a segunda natureza, que é a natureza dele, Cristo. Essa pessoa é transformada. Irmão, existe uma transformação. Deus não apenas, primeiro, inclusive uma série de perguntas aqui, o que acontece primeiro? Primeiro converte para depois regenerar, ou primeiro regenera para depois converter? É um mundaréu de perguntas. O que vem acontecendo? Mas o certo
é que regeneração gerou de novo. Deixa eu procurar aqui para você, deixa eu procurar te mostrar aqui. Vou procurar aqui natureza. Deixa eu ver se fala divina, não sei se tem não. Muito bem. 2 de Pedro 1,4. Vamos lá. Olha, 2 de Pedro 4. Presta atenção. Nos têm sido doadas. Presta atenção na palavra aqui, irmão. A palavra é doado. Uma coisa doada é uma coisa que você pagou quanto por ela? Nada. E a gente volta lá atrás. Qual é a participação do homem? Nós vamos ter uma lição aqui, mas eu até abri ela, hein? Você vê? Eu tinha fechado, mas essa lição aqui é pano para mão. Não desculpe se eu não consigo ir em linha reta, se eu só caminho fazendo curva, mas deixa eu te mostrar aqui. Aqui, ó. Essa lição aqui, que é colocada dessa maneira tão simples, é a lição. Deixa eu pegar aqui no começo que tem a lista delas todas aqui. Lição. Não tem a revista. Essa lição aqui é complicadinha aqui só. É porque eu mesmo não sou convencido de muita coisa aqui. Lição, cadê? Está longe, já estava no filme, isso aqui vai mais rápido. Vamos preparar para essa lição. Muito bem, diz aqui, irmão. Cadê as lições? Muito bem. Irmão, a lição 10. Posição teológica. Armínio-wesleyana ou calvinista? Foi Deus que te escolheu e te salvou? Ou foi você que escolheu ser salvo? Qual é a participação humana no processo pelo qual Deus diz: você é meu, te salvo? Essa lição aqui, ela vai longe. Ela tem assunto, deixa eu falar para os irmãos, ela tem assunto escrito em livro para encher esse prédio. Esse assunto. Mas a gente indo devagar, senhor. Mas ele diz lá, né? Que. Aqui, irmão, para mim gravar, não é por nada, é porque senão eu não gravo aqui. Olha, hoje o gravador está funcionando. Rapaz, ele fala lá, Deus fala que se o meu justo pratica a justiça, mudar de lado, né? Começar a praticar a maldade, Deus não se alegra para isso. E se o ímpio que pratica impiedade retornar e começar a praticar a justiça, então isso podemos dizer que assim é uma escolha nossa também, não é isso? Claro. Fazer o bem ou o mal. Ok. Então, por exemplo, eu posso estar sentado aqui no banco da igreja mostrando para os outros, sou santo, mas no íntimo eu sou, lá na minha casa eu sou um perverso. Ok. Bem, tá bom, entra inclusive nessa questão, né? Questões como salvação se perde, salvação não se perde. É muito vasto. Mas aqui então, irmão, o que acontece, irmão? Deixa eu tentar achar aqui, para a gente ver melhor. Deixa eu voltar aqui no capítulo 4 de Romanos, ver o que quer dizer. Abraão foi justificado pela fé. Portanto, a questão é justificado pelas obras, diz que isso lhe foi creditado. O que é creditado? Você tem uma conta no banco, sua conta está no vermelho. Aí Antônio Olinda é muito amigo seu, diz:
olha, irmão, eu vou botar lá tanto de reais na sua conta. Foi acreditado. Aí sua conta passa a ser azul. Abraão, igual a todos nós, vivia no vermelho com Deus. E todo o povo de Israel tentava sair do vermelho pelos olhos. Se eu fizer tal coisa, eu vou ficar de boa com Deus. Eu vou mudar aqui, esse mesmo aqui, ó. Eu estou aqui nessa situação. Eu quero ficar nessa situação com Deus. Então eu vou fazer, deixa eu apagar isso aqui por enquanto, estou pensando. Eu vou fazer por onde? É uma fala que eu ouvi de um crente da nossa igreja aqui do nosso distrito, que está me preocupando, porque eu sei que tem mais gente com essa ideia na cabeça. O que nós temos que fazer para merecer a salvação? Aí aquele que vem, irmão, diz assim: Abraão, meu povo, muito bem, o salário que trabalha tal. Muito bem, aí diz assim, portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça. Bem, como é que chega aqui? As palavras lhe foi creditado pela fé, não é só para ele, mas para todos nós, a quem Deus creditará justiça. A nós que cremos naquele que ressuscitou nosso Senhor Jesus Cristo, que foi entregue pelos nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Então, essa operação aqui, ó, essa operação pela qual esse indivíduo sai da condição de inimigo de Deus em guerra com Deus, para estar em paz com Deus, como amigo de Deus, se deu pela morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. O que acontece, irmão? Deixa eu ver se eu consigo fazer essa coisa aqui, ó. Eu vou fazer outro hominho desse aqui, deixa eu copiar ele, deixa eu fazer de novo. Vou fazer outro. Deixa eu ver se eu coloco um hominho nele aqui. Eu vou no dente de cor para você entender. Deixa eu ver para você entender. Cor, como é que é? Roda. Eu queria mudar a cor dele, a cor dele. Depende da imagem. Fala que cor que é. Aqui, vou botar esse aqui vermelhinho, ó, pronto. Esse vermelhinho é Jesus. Esse pretinho aqui sou eu. Então, Jesus está aqui, ó. Eu estou aqui condenado. E Jesus está aqui em paz com Deus, em harmonia com Deus. Não é, irmãos, que eu sou tirado daqui, colocado no fazer. Eu sou tirado daqui e sou colocado, a Bíblia diz, em Cristo. Presta atenção, em Cristo. Se alguém está em Cristo, o que acontece, irmão? A reforma, o protestantismo entende que quando diz que a justiça de Cristo é imputada ao pecador, quando Deus olha para esse pecador, o que ele vê? Cristo. Cristo em mim. Guarda essa frase. Cristo em nós. Quer dizer o seguinte, irmão. Se tirar Cristo de mim, o que só? Eu sou um homem honesto, respeitador, dou esmola, dízimo, jejum, 3 vezes por dia. Só que eu não estou em Cristo. Eu sou o quê? Inimigo de Deus. Pecador condenado.
É necessário que, aqui é o contrário, eu estou botando eu em Cristo, eu tenho que botar aqui. É necessário que eu seja colocado em Cristo. Não vivo eu. Cristo. Então, quando Deus olha, vocês são nisso. Se Deus vê Jesus em você, Deus enxerga a justiça de Cristo. Aí diz, esse pretinho, problema de preconceito, né? Eu vou, vocês vão ver, mas eu botei ele azul. Eu até botei ele azul, porque hoje a coisa não está fácil, não. Eu botei ele roxinho, pronto. Esse negócio de pretinho hoje é um problema assim. Pai, eu fiz foi Jesus roxinho. Vai fazer o outro. Vai fazer o pretinho roxinho, esse pretinho. Roxinho. Ah, tudo bem. Ah, graças a Deus. Vivam? Cristo vive em mim, não vivo eu. Então, mas é uma questão, todo esse processo, como diz que é pela fé, ela significa também, deixa eu te acrescentar aqui uma palavrinha, comunhão com Cristo. Quando eu creio, porque fé tem dois sentidos. Tem fé no sentido de confiança e tem fé nesse sentido aqui, irmão. Ó, declaração de fé, quer dizer, aquilo que eu creio. A minha fé, aquilo que eu creio. E fé no sentido de confiar em Deus em momentos de doenças. E fé no sentido de aquilo que eu creio. E aqui, irmãos, então, é uma comunhão, deixa eu colocar aqui de novo, pessoal. A gente tem falado muito isso aqui nessa igreja, onde Deus tem cobrado. Uma comunhão, até a gente tem usado a outra, que eu vou até trocar aqui, irmão. Ó, Deus tem falado com nós sobre uma comunhão íntima. Não existe nenhum processo, irmão. O catolicismo romano, na sua ênfase sobre a igreja, por exemplo, nós falamos aqui, irmão, que a regeneração, ela acontece através do quê? Da fé. Da fé. Não é isso que diz aqui, ó, nossa declaração diz assim, cremos que a regeneração é operada pela fé no sangue de Jesus. Regeneração é o processo pelo qual sou gerado. Aí eu passo a ter a natureza de Cristo e eu passo a ter duas naturezas. O crente, irmão, tem duas naturezas. Veja a luta da carne contra o espírito. Eu tenho duas naturezas. Eu tenho a natureza de Adão, que gosta de lavagem. Vai lavar. E eu tenho a natureza de Cristo, que gosta das coisas do céu. E existe uma luta. Quem vai vencer a luta? Aí tem aquele adventista muito bom, Orlando, fez uma comparação que para mim foi ele que fez essencial. Ele fala de briga de cachorro, que é para ir de dois, né? Mas não deu tempo para discutir. Vai colocar dois cachorros para brigar. Um deles, você exercita lá, escova, dá proteína, vitamina, bota ele para correr. O outro, você deixa trancado, ele não dá conta nem de movimentar, quem vai ganhar a briga? Esse que você exercita. Resultado, se eu alimento a natureza de Adão em mim, o que a natureza de Adão gosta? De carne. No sentido daquilo que é a natureza depravada. Tudo que é depravado. O sexo depravado, a alimentação depravada, as finanças desordenadas, uma vida emocional de cabeça para baixo. Seu alimento, o que a natureza de Cristo alimenta?
Qual é o pão que a natureza de Cristo come? Palavra. Nem só de pão, a natureza de Cristo alimenta da palavra. Se em vez de alimentar da palavra, eu alimento de pornografia, quem vai vencer a luta? Você entende isso? A Bíblia diz, benedice, significando também qualquer coisa que me tira da sobriedade. Esse é o problema, irmão. Mas eu compro a maconha com meu dinheiro. Eu sou trabalhador honesto, eu tenho rendimento. Eu compro a bebida com meu dinheiro, não roubei de ninguém, ganhei trabalhando. O problema é que vai estar alimentando a natureza de Adão. E na hora da luta, quem é que vai vencer? A natureza de Adão. E a Bíblia diz, os que se alimentam desse tipo de alimento, eu não aceito no meu reino, porque o reino é meu. Ué, você tem sua casa, ué. Você é obrigado a aceitar. Uma pessoa chega, você não sabe quem é, pode ser um marginal pedindo uma comida na sua casa, você pode dar pelo portão, não pode? Você é obrigado a colocar ela na sua cozinha para comer a sua mesa? Não. A casa é sua. Ah, eu quero comer na sua mesa. Então, amigo, vou te dar aqui, ó. Então, irmãos, veja aqui. Vamos tentar voltar aqui, né? No catolicismo, a regeneração é operada através do quê, irmão? Pela fé. No quê? Cristo. Sangue, vamos voltar aqui, você já esqueceu bem. Ó, pelo sangue de Jesus, eu creio, e pelo sacrifício de Jesus, em meu lugar, eu aceito a justiça de Cristo em mim, eu aceito Cristo em mim, o Pai, quando me olha, vê Cristo em mim, e me aceita pela fé. O catolicismo romano, ele tem você. Quanto aqui, quem já foi católico aqui? O interessante é que a maioria dos católicos não sabe disso. Eles creem no batismo de regeneração. Nós estamos dizendo, creio que a regeneração é operada pela fé no sangue de Cristo. O catolicismo romano diz, regeneração acontece pelo batismo. Nós temos que falar sobre o batismo também. Quem crê, quem vai ser salvo? Quem crê? Já batizado. E o que mais? Batizado será salvo. Tem que vir isso aqui, irmão, porque os protestantes, luteranos, outros, levantando contra o batismo da regeneração, o que quer dizer, irmão? Quer dizer que qualquer criança, principalmente criança, batismo de criança, isso é dogma católico. Veja aqui, quando a gente diz, creio na regeneração, pela fé no sangue de Jesus, o que nós estamos dizendo lá para o catolicismo? Isso que é importante. Vivemos num país católico, ainda a luta é entre protestantismo e catolicismo. E é uma luta por questão de crença. Eu creio. A sua salvação depende do que você crê. Quando a Bíblia diz pela fé, o que é fé? É aquilo que eu creio. Pela fé no sacrifício de Jesus. Eu creio. Eu creio. E meu ato de crer, meu ato de fé, dá a Deus condições de operar em mim.
Digamos assim, irmãos, meu ato de fé é a porta que eu abro e digo, Deus, pode entrar. É a única coisa que eu posso fazer. Deus entra e conserta tudo. A partir daí, irmão, eu não posso fazer mais nada. É só deixar Deus. Mas aí, irmão, que qualquer criança que foi batizada, me parece que é água com sal, não sei se engano, aí faz uma cruz na testa, no nariz, sei mais onde da criança e tal. Aquela criança está regenerada. A água do batismo aplicada por um padre tem poder de regenerar a criança. Por isso, irmão, que tiveram que ver uma coisa. Ó, existe céu, inferno, né? Inferno, e como é que é? Não tem duas palavras. Inferno, muito bem. Existem esses dois. O céu é para o salvo, né? Salvo. Aqui, salvo. Entender? Ô digitador. O inferno é para o perdido. Muito bem. Ó, quem é salvo vai para o céu. A hora já deu, meu Deus, está acabando. Quem não é salvo vai para o inferno. A doutrina católica diz: nenhuma pessoa batizada com sinal da cruz na testa, com água e sal, por um padre, vai para o inferno. Mas esse foi o maníaco do padre. Ele foi batizado. Ele vai para o céu. Então ele tem que ir para um lugar chamado Por que o purgatório, irmão? Porque nenhuma pessoa que foi regenerada pela água do batismo se perde. Pode ser Fernandinho Beiramar, pode ser Bin Laden, pode ser Maduro. Se foi batizado, o inferno ele não vai. Mas também então, veja aqui, irmão, onde é que as coisas vão. Por isso, irmãos, que nós, ao invés do batismo de regeneração, a gente foi o quê? A fé. Fé. Se uma pessoa, eu até procurei esse versículo, se uma pessoa, irmão, batiza, em pecado, 2 de Pedro 2:22. Se uma pessoa batiza em pecado, irmão, no nosso batismo aqui, lá no riozinho ali, o que acontece com ele? Ele é uma... Deixou de ser posto? É um pecador molhado. Pecador molhado. É a questão, irmãos, que eu não sei se eu estou complicando, se eu estou conseguindo não complicar muito, mas é o seguinte, tem uma coisa que chama o seguinte, irmão, no catolicismo, que é muito sério, que chama sacramentos. A ideia católica de sacramento é alguma coisa que, ministrada por um sacerdote, ou seja, padre católico, torna santa a pessoa a quem aquilo foi ministrado. Por exemplo, a hóstia. A gente usa pão e vinho, eles usam uma hóstia molhada em de uva, sei lá. Ela tem poder de resolver o pecado na vida da pessoa que come.
A nossa ceia, em Coríntios 12 diz que se alguém participar da ceia em pecado, aquele foi, aquele vinho vai resolver o pecado dela, não vai? Vai fazer o que com ela? Vai trazer o que na vida dela? Come e bebe indignamente, come e bebe. Condenação! Então, irmãos, eu estou terminando aqui essa introdução, quero voltar domingo que vem, se Deus permitir, porque pulou, eu fiquei tão chateado, pulou a quinta artigo da nossa declaração de fé, a nossa revista. Ó. Justificações são operadas. Por quê? Porque ainda, pelo que eu tenho visto, existe uma coisa que eu chamo de o ranço. Pastor Augusto, não sei das quantas, um maravilhoso, ele diz que existe muito no meio evangélico um ranço católico. Augusto Nicodemos. Muito ranço católico. É crente, mas continua crendo em coisas que a reforma já bateu nisso há muito tempo. É só pela fé. O sacramento. Mas por que batiza então, irmão? Irmão, aí vem a pergunta, Jesus disse, quem crê, for batizado. E quem não é batizado, é salvo? Não é só pela fé? E aí, o que você faz com isso? Quem crê e for batizado. E quem não crê, não diz assim, não for batizado. É claro, quem não crê não vai ser batizado. Então, irmãos, a questão do batismo. Agora, o batismo, quem é que administra o batismo? É aqui, senhor. É a igreja? É a igreja. Mas espera aí. Eu creio em Cristo. Isso aí é uma coisa minha. Mas para ser batizado é na igreja que eu sou batizado. Existe na vida do salvo, eu não sei como é que foi o adjetivo aqui, chamado igreja. Não, amor, é só pela fé. E eu creio, eu não preciso de igreja. E a ceia. Até que ele venha, é necessário que vocês se reúnam como igreja para comer do pão, para beber do vinho. Isso é feito na igreja e desde os apóstolos são só os ministros que administram ceia. Ceia não é coisa que o irmão vai na casa do outro. Eu vou passar, vai na casa do irmão, vamos tomar ceia, vamos aí, pão e vinho, vamos. Não é assim que vocês aprenderam. Esperem até que todos sejam servidos. Juntos nós participamos em reunião. Onde é que fica a igreja? Tem uma coisa aí, irmão, porque os reformadores não falaram em batismo. Irmão, sabe o 8 e 80? Uma igreja que dizia que a regeneração é por meio do batismo. Reformador Lerroux diz, é somente pela fé e tirar o batismo. Aí eu vou lá no Evangelho, Jesus diz, tem que ser batizado. Onde é que eu vou botar esse batismo aqui? Por favor, vamos terminar agora. Manuel, fala ali para mim te gravar. Eu quero gravar, irmão, senão eu não gravo, eu quero gravar. Eu queria saber o seguinte, pastor. Esses dias nós tivemos festa aqui no município. E aí eu vou fazer a pergunta, porque eu vi muito frequentador de igreja protestante lá. E aí eu queria saber, teve um padre lá que foi abençoar a festa. A festa é abençoada ou não? Irmão, a igreja de Deus não é ecumênica. Nós podemos unir com a igreja católica para fazer um evento social. Vamos todo mundo aí reunir para construir a casa com uma pessoa que deu uma chuva, nós podemos unir. Os irmãos entendem isso? Agora, no sentido de culto, nós cremos no ecumenismo protestante.
a união das igrejas evangélicas. E aí juntos os pastores. Mas, pastor abençoando em nome de Jesus, e no mesmo evento o padre abençoando em nome de Maria, nós não fazemos isso. Inclusive, me chamaram aqui, tem muitos anos, uma diretora aqui da escola, né, para fazer um casamento ecumênico aqui em Mambaí. Aí disse que viam o pastor Batista e o padre fizeram mesmo. Se eu podia, eu falei, não, a igreja de Deus, vocês são selvagens. Vocês da igreja, vocês são selvagens. Pois todo mundo faz isso. Pastor e padre faz casamento, não faz. Falou que é tudo que nós não fazemos. Entenda isso, irmão. Celebrações diversas, a gente pode fazer junto, desde que não estejamos fazendo culto. Culto nós não fazemos junto. Porque não tem como nossas crenças são totalmente o avesso uma das outras. E nós cremos que estão na idolatria, e para nós idolatria é coisa de demônio. Então não pode sentar na mesa de Deus e na mesa do demônio. Então a igreja de Deus, tem muitas igrejas ecumênicas, viu, irmão? Reúne o pastor, o padre, o rabino, o pai de santo. A igreja de Deus não é ecumênica. Nós só cremos em ecumenismo entre crentes. Pastor daqui, da Assembleia, entre nós, até adventista, se quiser a gente vai junto também. Mas fora disso não. Irmãos, o tempo deu, eu não sei até que ponto eu deixei mais ponta aberta do que. Mas nós precisamos voltar nisso. Mas lembra, irmão, é pela fé. Tudo que move a mão de Deus para realizar. Ó, aqui está Cristo, deixar Cristo aqui, eu vou deixar eu aqui. Que faz com que, ó, irmão, Deus olhe para mim e me mire. E Ele veja em mim Cristo e Ele já não me vê, se opera através do quê? Da fé. 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 No sentido de, não de confiança, aquilo que eu creio no sacrifício de Jesus como sendo a solução para a minha vida, eu creio nisso. E não creio em sacramento. Não creio em sacramento. Como, não creio não creio em sacramento agora. Não quer dizer que eu não esteja sujeito a pertencer a uma igreja e receber por meio dessa igreja o sacramento, o batismo, a ceia e, no caso da igreja de Deus, o lava-pé. Mas quem crê e for batizado será salvo. E quem não crê? E quem não for batizado? Aí eu quero ver com vocês da próxima vídeo. E quem não for batizado, eu vou botar esse pecadorzinho para lá. Ó, Jesus é aqui, o pecador é aqui. Nós vamos falar então sobre a justiça de Cristo, que é imputada sobre mim. Deus vê em mim a justiça de Cristo. Irmão, só terminando. Não quer dizer que Deus me faz bom em mim mesmo, não. Presta atenção nisso. Deus não me faz bom em mim mesmo ao ponto que eu em mim me torno merecedor dos céus. Deus imputa a justiça de Cristo sobre mim, e na justiça de Cristo eu me torno com direito ao céu. Se tirar Cristo de mim, só sobra um inimigo de Deus condenado. Irmão, em momento algum, mesmo quando Deus me torna filho, me regenera e me adota, nunca, jamais haverá em mim, algo que me torne digno. Sempre o sangue de Cristo é quem vai me tornar digno. Jamais ele, jamais. Agora, Deus me recebe como filho, e você tem filho, você sabe que tem filho de todo tipo, inclusive eu e você. Esse filho, inclusive, posso falar, igual vocês. Não é digno, eu também não sou, e ele resolve você como filho, dizer, é meu filho, pelo sangue de Jesus, eu te aceito. Aleluia? Tá bom? Tudo bem.
Gravou até o fim, ó, que maravilha. Deixa eu botar aqui para. Tá? Terminamos, irmãos? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém sabe do Moacir, se o corpo chegou, quando é que chega? Alguém tem notícia? Moacir Embo, não foi? Correu? Foi. O pai do Gustavo, não? Moacir? Não é não? Alguém sabe se chegou? Não chegou? Porque estava em Brasília, não sei, então tá. Já hoje? Agora cedo? Vai ser lá na igreja luterana, né? Muito bem. Na igreja luterana eu vou. Então já está fazendo, vai ser bem na hora da escola, não teve jeito, né? Na igreja luterana eu vou. Terminamos. Oramos. Bem? Glória a Deus. Temos a alegria de ter a irmã Maria conosco hoje, a irmã Maria Ésia, essa Maria aqui. Alegria da senhora, não, irmã? Eu queria que a senhora orasse para terminando, pode ser? Fazer a oração para terminar? Pode orar aí mesmo, hein? Pode orar. Pode sair mesmo, pode.